Agora está gravando. Eu não sabia que isso poderia acontecer e agora eu sei que eu posso orar por várias áreas, né? Eu não preciso juntar tudo no balaio e dizer assim, Senhor, protege meu marido e abençoe em nome de Jesus, amém. Calma, filha, vamos por partes. Vamos fatiar esse bolo, que esse bolo tem muita coisa para ser fatiado. Então, a gente está aprendendo aqui a fatiar o bolo. Trazer as fatias à tona. Eita, essa fatia precisava ser tirada agora, precisava ela tirar ela do bolso, realmente, para eu poder, né, trabalhar isso melhor na minha vida. Essas emoções estão meio conturbadas, eu não estou orando por essa área na vida do meu marido. Vocês sabem que existe uma cobertura espiritual, né? E nós, como esposas, temos essa autoridade no mundo espiritual, porque somos uma só carne. E faz parte a gente poder ser específicas, sabe, nos nossos pedidos de oração. Então, tantas áreas maravilhosas que a gente tem trabalhado, e hoje a gente vai trabalhar integridade, reputação, prioridades, que vai ser pesado, e também, peraí, deixa eu aceitar algumas pessoas que estão entrando aqui, relacionamentos, que a gente orou hoje, lembram, né? Então, a gente vai ver 4 capítulos. Vamos orar para a gente começar, e no final eu vou pedir para alguém orar, tá? Para a gente ter sempre esse costume aqui de estar orando em conjunto também, não somente, né? A gente está orando ali no grupo e sozinho em casa, mas orando em conjunto também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Pai, por esta noite, Senhor, noite que Tu nos trouxeste aqui, Senhor, para estar conosco. Que o Senhor possa estar presente aqui em nosso meio, que possamos sentir a Tua forte presença entre nós, Senhor. Cada um de nós vem aqui depositar no Teu altar, Senhor, pedidos, clamores, dificuldades, circunstâncias. E muitas vezes também, Senhor, esquecemos também de trazer a gratidão e a alegria. E que nessa noite possa nos remeter a isso. Não só trazer pedidos, não só trazer angústias, mas trazer momentos de gratidão à nossa memória, momentos de alegria no nosso casamento. Pai, nos faz ter alegria mesmo em meio a provações. Que o Senhor possa estar conosco nesses momentos, que o Senhor possa nos apresentar que as provações é um momento de aprendizado em nossa vida. E que cada mulher aqui sinta o toque especial do Teu Espírito, e que Ele passeie no nosso meio, encontre guarida nos nossos corações, que Ele encontre liberdade entre nós. E para isso, Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença, pedindo perdão primeiramente pelos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, porque queremos entrar na Tua, entrar assim, perto do Senhor, entrar na Tua presença, puras e íntegras de coração. É assim que nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, mulheres? Vamos lá. Vamos trabalhar a integridade. E a integridade é algo que é tão forte, né? Porque a integridade, ela se mostra quando ninguém está vendo. A integridade, a verdadeira integridade é aquela que a gente conhece quando ninguém está nos olhando, só o Senhor. O Senhor sabe muitas vezes quando a gente vai esconder algo, quando a gente vai passar batido e dizer assim, isso aqui não importa não, deixa para lá, vamos embora. E o Senhor, muitas vezes, Ele vai buscar em nós essa integridade, dentro de nós. E muitas mulheres, elas têm se escondido com uma capa. E essa capa de integridade vem muitas vezes com a religiosidade. Eu vivi muito tempo nesse lugar. Muito tempo nessa religiosidade, onde eu olhava as pessoas pelo que elas se apresentavam na igreja. E, para mim, eu passei muito tempo para entender que essa integridade, ela se forma quando estamos a sós com o Senhor Deus. Não é como a gente está em conjunto, congregando na igreja, no meio do povo. Essa integridade, ela é encontrada
quando estamos a sós com o Senhor. E hoje eu quero aqui deixar para você, porque essa palavra está queimando no meu coração agora. Saia desse lugar de religiosidade para apresentar uma integridade falsa. Apresente ao Senhor o que há de melhor dentro de você. Ofereça para Ele o melhor perfume. Extraia a melhor essência daquilo que você pode dar. Hoje eu fui confrontada pelo Senhor, levei assim, ó, um murro, pum, pum. De manhã, quando eu acordei, eu recebi um vídeo. E normalmente as mulheres que pensam em mim, mandam um vídeo para mim no YouTube para assistir, eu assisto todos. Porque eu sei que aquela mulher pensou em mim, o Espírito Santo moveu ela a me mandar. Então, eu sempre tenho um tempo de assistir esses vídeos. E hoje pela manhã não foi diferente. Eu recebi um vídeo de Luciano Subirá, falando sobre a provisão. E ali eu comecei a ser confrontada pelo Senhor, e eu disse, Senhor, o que tu queres de mim? Por que o Senhor está me incomodando assim? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele disse, não, filha, não tá. E eu disse, o que o Senhor quer de mim? Aquela oferta da viúva que você recebeu, você lembra dela? Eu disse, eu lembro. Então, você vai pegar essa oferta e você vai comprar os livros de experiência do lar e vai doar para as mulheres lá da Europa. Oi? Como assim? São 8 livros. Filha, é isso que eu quero de você. Você vai comprar todos esses livros e você vai doar esses livros para as. E ali eu fui assim, confrontada nessa integridade. Fiz meu marido comprar os livros, eu disse, amor, comprei os livros na Amazon, que tem uma oferta que eu recebi, essa oferta é a oferta da viúva. E a viúva disse para mim, olha, essa minha oferta que eu estou te dando, eu fui para Goiânia ministrar a experiência do lar. Quando eu cheguei lá, quando eu terminei, ela disse assim, eu vou te dar uma oferta, essa oferta é a oferta da viúva, porque ela realmente é viúva. E eu estou passando muita necessidade, e eu vou dar essa oferta para você, porque o Senhor está me movendo para isso. E ela me deu essa oferta. E aí eu fiquei com essa oferta ali, ó, guardadinha. E eu já estava fazendo um monte de plano com essa oferta, né? Os planos vão fluindo na nossa mente. E eu estou precisando daquilo, estou precisando disso, eu estou precisando de nada. A gente fica arranjando o que está precisando, né? E aí, quando foi hoje de manhã, o Senhor me fez lembrar. Está lembrada da oferta da viúva? Eu disse, não, Senhor, essa oferta é minha. Ele disse, não. Essa oferta fui eu que movi aquela mulher a dar. E você agora precisa comprar esses livros para essas mulheres na Europa. Gente, aí eu peguei e abri a caixa. Fiz um vídeo para elas. Disse assim, meninas, não se preocupe com o livro Experiência do Lar. Elas já estavam muito confrontadas, sabe, a semana inteira. Porque um livro na Europa, ele custa R$330. E aqui no Brasil, ele custa 75. E eu já estava imaginando que eu ia vender esses livros. A Suelen sabe, né? Como é que eu vou vender esses livros, tal, não sei o quê, eu preciso desse dinheiro de volta. E eu já estava naquele furor de vender esses livros, que nesses livros, na verdade, eles iam para os Estados Unidos, mas a viagem não deu certo. E aí, quando foi hoje de manhã, lá vai eu fazer um vídeo para as mulheres, dizendo para elas que elas tinham ganho um livro, cada uma delas, 8 livros. Ixi, estão chorando aqui. E aí foi quando o Senhor me apurou nessa integridade, eu me lembrei desse capítulo. E os nossos maridos precisam ser movidos a isso também, sabe, mulheres? E muita coisa a gente tem vivido. A nossa vida, primeiro, de integridade, vai ser um testemunho vivo para o Senhor, para eles, né? Para o Senhor não, para eles, desculpa. E muitas vezes a gente vai levando as coisas assim, com muita... Peraí, rapidinho, tá? Que as meninas estão... Minha filha está aqui chorando, peraí.
Então, a gente fica muito tempo tentando contornar situações em que a gente pode simplesmente olhar para aquilo dali e fazer algo diferente com aquilo que a gente está nas nossas mãos. Sempre as pessoas vão exigir que a gente faça de outra forma, mas o Senhor ele vai pedir para nós o que é o extremo, do que a gente realmente não vai conseguir nem imaginar e nem processar, sabe? Isso é a integridade. O Senhor se agrada de corações íntegros na presença dele. O Senhor vai nos pedir algo que muitas vezes você não vai conseguir. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar esse passo de integridade ao ponto de as pessoas compreenderem isso? Mas você não está dando para as pessoas, você está dando para o Senhor em primeiro lugar. E esse passo de integridade, à medida que você vai efetuando, o seu marido ele vem. Ele vai olhando que aquela mulher é uma mulher diferenciada, que ele quer se aproximar daquilo ali. Eu sei porque eu já vivi um tempo nessa roda, né? Nesse início de casamento ali, que meu marido estava se encontrando nessa integridade, se encontrando no ministério ainda. E eu sempre estava ali muito bem posicionada nisso. E agora mais ainda. Então, glória a Deus, meu marido hoje dá passos de integridade mais largos do que eu. Eu tenho aprendido com ele, tem sido ao contrário. Mas é desafiador, a integridade é desafiadora, porque ela acontece quando ninguém está vendo. Só o Senhor. E ele vai te provar exatamente nessas áreas que você precisa dar passos maiores. E a integridade, ela vem aqui, como a autora falou, ela vem como uma promessa para a geração seguinte. Seus filhos sabem as suas atitudes. Seus filhos conhecem o seu olhar. Seus filhos sabem como você trata eles. Seus filhos sabem se você é aquela mulher que vai sempre passar a mão numa situação, ou se você, por exemplo, você está numa loja com seus filhos, e aí seu filho vai e por impulso pega alguma coisa, alguma bala, algum chiclete, e aí você está vendo aquela situação e você não devolve aquilo para o lugar. Ele sai dali e você não pagou. Isso é exatamente um exemplo de integridade que você passa para os seus filhos. Você está passando para eles algo que é natural fazer aquilo. E aí, com o tempo, com o caráter de adulto, aquela criança vai assimilando que ele pode fazer coisas assim, sem que ninguém veja e todo mundo passa a mão. E nós estamos falando do país do jeitinho, né? Então, quando estamos falando do país do jeitinho, a gente vê o quanto é difícil dar passos de integridade. Eu sei bem, assim, na Europa é outra circunstância, gente. A gente que trabalha lá já nesse contexto de Europa, com turma de experiência do lar, tudo, já é outro padrão de integridade que as pessoas têm. Mas aí é aquela coisa que eu falei no início. O padrão de integridade não pode vir com a capa da religiosidade. Porque senão você vai ser a condenadora, vai ser a justiceira por onde você passar. Você vai se achar a justiceira. E eu já me achei nesse lugar. Em que eu sempre me achava certa de todas as coisas, a íntegra, a mais pura de todas, e eu estava ali muitas vezes para condenar as pessoas que não eram. Então, a gente tem que ter um equilíbrio de estar com integridade lançada para o Senhor e não para homens. Porque quando a gente lança para o Senhor, automaticamente ele se agrada dessa integridade, a gente entra num lugar diferenciado. A gente entra num lugar diferenciado quando a gente é íntegro diante do Senhor. Quantas passagens ali no Velho Testamento as pessoas tinham que matar animais para entrar nesse lugar de integridade? Hoje a gente busca em Cristo isso. Busca no caráter dele, temos esse privilégio. Gente, isso é um privilégio. Ter Jesus Cristo como nosso intermediador desse lugar. E aí você lança essa justiça para ele. Dani, mas eu me acho sempre injustiçada. Sempre eu sou julgada pelas pessoas. Sempre eu sou injustiçada. Eu sempre sou criticada.
E hoje uma mulher conversou comigo agora, da minha família, ela disse assim: Dani, como você sabe lidar com as críticas? Porque você mexe com tanta gente. Porque eu aprendi a lançar isso para o Senhor e não entrar no meu coração e criar raiz. Eu, ó, lanço para o Senhor. Senhor, tu conhece meu coração? Sabe quem eu sou? E eu lanço isso aqui para o Senhor. E peço para o Senhor resolver no tempo devido. Eu não vou fazer uma raiz de amargura com isso, de ira com isso. Eu vou lançar para o Senhor. E aí você sai desse lugar de integridade pela justiça, né? Porque você é mais certo do que todo mundo. Tá, mulheres? Então, tem que haver um equilíbrio nessa integridade. O Senhor tem me chamado muito assim. Eu passei na navalha em certos momentos, sabe, desse ano de 2022. E o quanto eu fui experimentada pelo Senhor nessa área, porque eu sempre me achava a certa e a justiceira de todas as coisas. Então, o Senhor disse assim: a justiça é minha e eu concedo a quem eu quero. E agora você vai passar por essa injustiça para você ver aquilo que eu passei indo para aquela cruz. O Senhor vai nos aperfeiçoar em tudo que ele passou. É pela cruz, como diz aquela música, pela cruz, foi que um dia eu vi. É só passando pela cruz. Meus pecados, né, lançados. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Então, o Senhor vai fazer isso com você. Você vai passar por circunstâncias que ele passou. Porque ele vai provar o teu caráter. E esse lugar de integridade que você vai encontrar é quando você passar pela cruz. Passar por circunstâncias que ele passou. Então, eu deixo essa palavra muito forte aqui para você hoje, para a minha vida também. Porque eu já passei por circunstâncias, como eu falei para vocês, em que eu achava que eu podia fazer justiça com as minhas próprias mãos, principalmente no meu casamento, tá? É uma área que a gente acha que pode fazer justiça o tempo todo. E só a gente se achar certa, né? Então, eu deixo isso aqui para você. Olhe o outro com compaixão, com misericórdia. Peça para o Senhor lançar isso no seu coração, se você não tem. Peça para o Senhor mostrar para você que lugar é esse que você precisa estar. Um lugar de integridade na presença dele. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas, as circunstâncias, tudo que acontecer. Dani, mas você está sendo muito subjetiva. Não, eu estou sendo objetiva, eu estou dando os dois lados da moeda. Eu estou dando um lugar de não integridade e estou dando de integridade em excesso. E que você precisa achar o equilíbrio. O equilíbrio só vem quando você está diante do Senhor. Alguém quer falar um pouco sobre integridade? Alguém quer abrir o microfone aí para falar? Pode falar, Vanessa. Dani, mulheres, boa noite, primeiramente, a todas. Você estava falando um negócio que me chama a atenção. Eu estou passando por um processo, né, o qual eu já falei semana passada, mas diante do cenário ainda tem um processo do meu noivo que ficou desempregado. E aí o que acontece? É bem desafiador, né? Tá falando isso, é muito desafiador, porque tem horas que a gente fala assim, meu Deus, tudo acontece, parece bola de neve, né? Você imagina uma pessoa que estava como gerente numa multinacional, tomou uma decisão, com a qual eu falei lá na semana passada, deixar tudo por conta dos princípios, né, dos meus valores que estavam sendo corrompidos, e a gente vê no cenário em qual a gente está passando hoje, mas eu entendi dentro desse processo que é justamente sobre o que você está falando, sobre integridade, né? Porque às vezes a gente se colocar, sair de um cenário onde eu era auditora, né? Eu era gerente de auditoria, sair de um cenário qual eu estava num pedestal, que eu tinha passado por um pedestal mesmo, né? Que eu estava indo para quase diretora da Ernst Young, mas eu saí, pedi demissão. E aí eu vejo no cenário do que agora empreendendo, tá nesse mundo, né,
E aí? Como é que vai fazer? Porque é um processo de semeadura, né? Que a gente agora, quando vai para o empreendedorismo, a gente vem um processo de semear, né? De jogar a semente, de estar ali. É um relacionamento, né? Porque é relacionar. Cliente é isso, é relacionar. E aí a gente vê o cenário do esposo nessa situação, e a gente tendo que administrar tudo ao mesmo tempo. Mãe com câncer, é filha distante, é esposo desempregado. E como ser íntegra diante desse cenário, né? E resistente, confiante. Mas Deus fala, eu quero passar esse testemunho para vocês, Deus fala o tempo todo, não desista. Tenha fé, continue a fé. Mesmo que a fé, às vezes, seja como grão de mostarda, continue na fé. Né? Então, aí, às vezes, eu me falo assim, isso é integridade, porque é não desistir do Senhor. Mesmo diante de todo o cenário, ainda a Adriana maravilhosa veio lá falar, não desiste de você, vamos lá, vamos pegar. A Adriana foi lá, abraçou a causa e falou assim, vamos lá, vamos caminhar juntas. Então, é sobre isso, é sobre acreditar que uma hora as coisas vão acontecer e ser íntegra, né? Ser fiel ali no pouco. E é isso. É verdade, tem um tempo, né? Tudo que plantares, colherás, né? E tem um tempo para acontecer. Lançou a semente, aí vai cair em terra. Qual é a terra que vai cair? O Senhor sabe. Aí depois da terra vai ter um tempo da semente germinar, brotar, que nem falou aquela passagem, né? Da espiga vai para o milho, vai para isso. E depois vai haver a colheita. Então, às vezes, leva 1, 2, 3 anos, né? Dependendo do ciclo. E é não parar. Quando você para, o Senhor pega o seu talento e vai dar para outra pessoa fazer. Você tem que continuar. Isso, parábola dos talentos, né? Que nos fala. Eu lembro que quando eu comecei a experiência do lar, eu tinha 5 mulheres na minha casa, a Suelen estava lá, e eu estava imatura ainda, começando tudo, né? Mas uma coisa eu tinha no meu coração. Eu tinha um desejo muito forte de mostrar para aquelas mulheres que a vida dela poderia ser mudada por aquele livro, como a minha foi. E ali eu fui. Gente, na pandemia eu não parei. A pandemia foi onde eu mais trabalhei. Trabalhei, fiz uma aula online e era mulher vindo de tudo quanto é canto e começou e foi. Hoje eu estou no 5º ano do Experiência do Lar. Aí as pessoas, Dani, mas você já está viajando para fora, você está fazendo curso online com mulher na Europa, você está com as mulheres lá em Boston, prestes a começar a turma, mas não foi do dia para a noite. Teve o tempo do plantio. E sabe qual foi o segredo? Não parar. Eu me tornei imparável. Teve momentos que o senhor disse assim, para um pouquinho que você precisa acompanhar seu esposo agora, como foi agora, né? Agora, quando ele teve depressão. Mas fora isso, foi direto. 22 turmas. As pessoas perguntavam assim, como você conseguiu? O Senhor dava força, dizia, vai, filha, avança, continua. Quantas vezes eu pensei em parar quando tinha turmas difíceis? Eu dizia, ai, meu Deus, eu vou parar esse negócio, não dá para mim. Mas era uma forma de Deus provar o meu coração. Vai, continua. Teve turma que, meu Deus do céu, eu disse, eu vou abandonar esse negócio, jogar esse negócio pro alto. Turma na minha casa, eu cansada. Sábado de tarde eu dava aula. Né? O sábado de tarde, as mulheres, a maioria delas estão deitadas, dormindo, assistindo Netflix, eu estava dando aula de experiência do lar. Então, é isso, é sobre isso, sabe, Vanessa? É sobre não parar. Todo início é difícil, todo início é complicado, todo início é inexperiência, e as experiências vão acrescentando, e elas vão lançando isso para frente. E hoje eu estou aqui, fazendo esse livro maravilhoso que eu recebi em 2010 de presente, porque as experiências que eu tive com essas mulheres lá no Experiência do Lar me fez desembocar aqui. E assim o Senhor vai fazendo e vai prosperando. Então, é sobre isso, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? E eu falo sobre isso também, que eu ensino educação financeira sobre a ótica dos elementos naturais, né?
E aí eu falo sobre a da semente, né? Porque eu entendo que nós somos a árvore da vida, enfim. Então é o processo de semear, é um semear. processo de estar ali preparando e respeitando ciclos. E às vezes a gente não sabe encerrar ciclos. E por não saber encerrar ciclos, a gente acaba que passa por alguns BOs, né? Que eu falo que eu chamo de BOs. Para a gente aprender, tirar algum aprendizado sempre buscando sempre aprendizado. E eu acho que é esse ao momento, né? Diante do cenário, aprende. O que que você precisa aprender desse cenário? É ter humildade e as virtudes de Jesus para saber conduzir, né? É esse Amém. processo. Amém. Vamos lá para a sua reputação e estar casado com prioridades. Dani, mas reputação com prioridades, como assim? Uma coisa entrar na outra? Entra. Porque, primeiro, eu quero puxar para prioridades. Quando você faz um alinhamento de prioridades, Dani, como é que eu vou alinhar isso? O carro está desalinhado? Como é que eu vou alinhar esse carro? Primeiro, eu tenho que levar o carro na oficina, né? Eu não tenho aptidão, nadinha de carro, não mexo em carro, não sei mexer em carro, então tenho que levar para algum lugar. E esse alinhamento de prioridades, ele é muito importante, porque ele que faz você parar o automático do que você estava girando, o carro já estava desalinhado ao ponto de você estar andando para o lado sem perceber. E o senhor vai dizer assim, filha, é tempo de você entrar agora com esse carro na oficina. E quando você trabalha ali, né, em Jeremias, sobre o oleiro e o vaso, a gente precisa de um tempo de casa de olaria. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu li um livro maravilhoso que fala sobre o oleiro, o vaso e a casa. São 3 elementos em que o oleiro é o Senhor, o vaso sou eu, que tenho que quebrar e nascer de novo, mas para isso eu preciso entrar numa casa de olaria, para entender como esse vaso vai se refazer. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, você precisa se tornar uma mulher virtuosa. Sim, eu já sei disso, mas cadê ela dentro de mim? Onde essa mulher está? E quando a gente fala em prioridades, a gente vai cair nessa mulher. A gente vai cair, ó, se debruçar nela. E eu já vi mulheres entrarem em crise existencial, porque elas diziam assim, Daniela, essa mulher não existe. E eu provo para você, por A mais B, que ela existe. E ela vos fala aqui. Mas não foi do dia para a noite. Eu precisei de um tempo para ser reconstruída, como um vaso na mão do oleiro. Eu precisei entrar na casa de olaria, entender situações que eu estava passando, emoções erradas que eu carregava. E uma coisa que o Senhor me trabalhou muito forte foi, filha, você precisa alinhar suas prioridades. Você precisa colocar o temor ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Em segundo lugar, o seu marido. Em terceiro lugar, o seu lar. Em quarto lugar, você precisa colocar as suas filhas. Em quinto lugar, você precisa colocar a sua vida individual. E em sexto lugar, a sua vida pública, aquilo que as pessoas estão vendo você fazer. E eu dizia para o Senhor, não, Senhor, a minha vida pública, eu preciso dela para respirar. Eu preciso dela para ser vista. Eu preciso dela para ser reconhecida e ter uma reputação. Ser reconhecida. E Deus só me dizia assim, filha, eu vou te tornar invisível, porque você não está entendendo ainda onde eu quero chegar com você. E ali eu me tornei a mulher invisível. Eu chegava na igreja, cumprimentava as pessoas só me chamavam a esposa do ministro. Eu não consegui trabalhar na igreja durante 4 anos. Só ia e voltava. E sempre apoiando o ministério do meu marido. Foi um lugar que o Senhor me encontrou. E ele disse, filha, é tempo de você estar comigo, ajudar o seu marido a ser auxiliadora idônea de verdade, parar de competir com ele, parar essa competição inútil, de ser vista e ser reconhecida. Terceiro, você precisa cuidar do seu lar, suas coisas estão aos frangalhos, você não tem nada em casa.
Quarto, você precisa cuidar das suas filhas. E quinto lugar, você precisa cuidar de você. Você precisa ir numa academia, você precisa cuidar da sua autoimagem, precisa estar sempre bela, bem com a sua imagem, bem com suas emoções. E aí eu também fui procurar alguns psicólogos para poder entender essas emoções. Então tem todo esse contexto. Aí, no final, eu vou trabalhar em sua vida pública. Certo assim? O senhor me disse? Certo assim? Aí eu, tá, certo. Quando é que isso vai ser? Quando é que vai acontecer? E levou quase 2 anos para isso acontecer. E um dia, eu estava em pleno coro memorial, ali no ano de 2019, passando por todos esses precalços, desde 2015, 2016, se arrastando. Eu engravidei em 2017, 2018, eu comecei a me alinhar ali. Quando foi em 2019, a última oração do coro memorial, o presidente do coro diz assim: gente, eu quero que a última oração, tinham 100 pessoas nesse dia, eu acho que Maria vai lembrar. A última oração que eu quero que faça hoje é Daniele pelo coro. Aí eu me espantei, eu digo, eu? Por que eu? Eu perguntei, por que eu? Olhei para lá, todo mundo olhou para mim, eu digo, ai, Jesus, ai, porque ela é uma mulher virtuosa. Eu peguei e fiz um levantamento de quantas vezes essa mulher teve nesse coro esse ano de 2019, e ela foi a pessoa que mais participou. Ela tem 2 crianças pequenas, tinha muito motivo para não estar aqui, mas ela está aqui ao lado do marido dela. Quase não faltou esse ano. E ela é uma mulher virtuosa, e muitas mulheres têm que aprender com ela. Gente, eu quase caí para trás. Porque o Senhor faz assim, né? A gente quer ser reconhecida, mas é o Senhor que nos reconhece. É Ele que nos torna visível. É no momento certo. Por isso que eu digo que é importante a prioridade estar alinhada e depois você vir administrar essas prioridades. Há uma diferença. O alinhamento é você chegar assim e dizer, ó, o carro está alinhado, Senhor, e agora eu vou seguir para onde? Eu vou sair dessa oficina, vou sair dessa olaria, vou sair dessa construção, e eu vou caminhar aonde agora? Filha, agora eu vou botar as situações para você viver, e você viver isso na prática. É quando você vai escolher entre ficar em casa, como eu falei, no sábado à tarde, ficar em casa, assistindo meu Netflix, ou fazer a experiência do lar de 2 às 4h30, sair de casa feito uma doida para ir para o ensaio do coro de 5 às 7. Então, é administrar essas prioridades, sabe, gente? A gente precisa entender que há um tempo de alinhamento e há um tempo de administração, porque vão surgir situações em que a gente vai precisar mostrar quais são realmente as prioridades que a gente tem seguido. E o Senhor vai olhar para a gente e vai dizer, eis que encontra uma mulher virtuosa. E o Senhor sabe o jeitinho de chamar cada um assim. Ele sabe como atrair, ele sabe como olhar para você. Ele sabe quem ele pode encontrar. Por isso que eu digo para vocês, essa mulher ela é real. Ela não é irreal. Ela pode ser encontrada dentro de cada uma de nós. Mas há um lugar para percorrer, para encontrar essa mulher. E hoje eu quero trabalhar muito forte essa questão também da reputação. A partir do momento que você alinhou essas prioridades, seu marido vai perceber isso. Ele é o primeiro a perceber. Pode ser que ele não fale, mas ele vai perceber. E a reputação é justamente aquilo que você carrega sobre ele. Se você tem feridas no seu coração profundas com seu marido, você vai despejar aquilo que está dentro de você. Não tem outro mistério. Principalmente para as pessoas que estão ao seu redor. Suas amigas, sua mãe, seus parentes, sua tia, até seus filhos. Aquilo que seus filhos carregam sobre o seu marido é aquilo que você passou como reputação, você sabia?
É você quem constrói isso. E lá em Provérbios 31 fala que o marido, ele é elogiado às portas da cidade. Eu sempre me chamei a atenção nisso, porque eu passei muito tempo no lugar de competição com meu marido. Eu queria ser vista mais do que ele. Eu queria que as pessoas na igreja me vissem mais do que ele. Eu tinha raiva, muitas vezes, dele me deixar para poder servir no ministério. Então, eu ficava nesse cabo de guerra durante muito tempo. Eu vivi isso. E aí, eu, com a minha própria boca, eu era aquela que disseminava a falta de reputação do meu marido. Eu criticava ele para as pessoas, criticava o trabalho dele, criticava ele na frente das pessoas. Então, a mulher virtuosa, ela vai construir essa reputação do marido. E vai ser também assim, ó, tudo no mesmo, na mesma olaria ali, ó. Por isso que eu disse, ó, reputação e prioridade estão no mesmo lugar de olaria. E a gente precisa entender isso de uma maneira muito forte no nosso coração. Não é que você não vai ter mais desavenças com seu marido, você vai ter, mas você vai saber onde resolvê-las. Não é na frente das pessoas. É exatamente a mesa. Dentro do quarto, não, quarto é lugar de deleite, a gente já trabalhou isso aqui. Você vai reservar essa mesa, você vai fazer um café, um jantar para o seu marido, um café da manhã. Você vai sentar à mesa com... A Andresa está chegando aí. Você vai sentar na mesa com ele e vai dizer, filho, a gente tem algo para resolver, né? Aquela situação ficou mal resolvida ontem. E hoje a gente viu relacionamentos e como foi bom. A gente também vê que relacionamentos, como é fortalecedor ter casais que nos recebem. Casais amigos, casais que nós nos sentimos tão à vontade, mesmo chegando... Quantas vezes a gente já chegou na casa dos outros, brigado no carro? Bora voltar, vamos voltar para casa. Não vai dar certo esse jantar. E você encontra naquele lugar tanta receptividade, tanto amor. Um lugar que eu sempre gosto de chegar, que eu me sinto assim, recepcionada, amada, é na casa da Adriana Lobão. Quando eu chego lá, ela sempre está com um sorriso aberto, me recebe, vem na porta, me abraça, abraça meu marido, o marido dela com meu marido, eles vão cozinhar, eles cozinham juntos, eles vão lá para casa cozinhar, fazem algo maravilhoso sempre para a gente, né, Dri? São amizades assim, que fortalecem os casais. Isso é muito bom. Ore por isso, se você ainda não tem. Eu cheguei em Brasília, não tinha ninguém. Eu cheguei em Brasília, foi a primeira casa que eu fui conhecer, foi a casa da Adriana, né? Foi a primeira casa que a gente foi conhecer. E até hoje a gente se sente bem lá. E quando eu cheguei em Brasília, que eu pisei o pé nessa terra, eu disse, Senhor, eu só te peço uma coisa. Me dá amigas do Senhor na minha vida. Mulheres assim que vão estar comigo todo o tempo, porque aqui em Recife eu não tenho essas mulheres, vocês acreditam? Eu não tenho assim amigas do Senhor, não tenho. Eu volto, mas tenho minha família, tenho minhas primas, mas eu não tenho amigas do Senhor. Então, eu pedi isso a Deus, quando eu pisei em Brasília, que eu pisei naquele aeroporto pela primeira vez, eu disse, Senhor, eu estou chegando numa terra estranha, não conheço ninguém aqui nessa terra, e eu peço que o Senhor coloque amigas do Senhor na minha vida, aquelas mulheres do céu aí, como passou a Aline hoje. Sabe aquela mulher do céu? Eita, amiga do céu, aquela amiga do céu, pronto. E o Senhor me deu muitas, muitas, muitas mulheres valiosas. E Ele pode dar para você também. E Ele pode dar para o seu marido também. Esse é um lugar de oração. Porque o Senhor, Ele não vai separar qualquer pessoa. Ele vai separar, são os amigos dele. E às vezes o amigo está distante ainda para chegar. Não está perto. Precisa ser aperfeiçoado para lidar com o temperamento do seu marido, com o seu temperamento. Então, ore ao Senhor sobre isso. Se coloque nesse lugar de querer um relacionamento com outros casais, para incentivar essa harmonia. Né? Aí a Andresa e a Adriana são cunhadas, já têm uma amizade aí sólida. Peça ao Senhor isso. Mulheres que vão te ouvir, te apoiar, orar por você.
vão te receber com um abraço maravilhoso, como a Adriana sempre faz comigo. Quando a Adriana sempre me encontra, ela me abraça. E sempre fica marcado isso para mim, tá, Adri? Sempre fica marcado. São coisas que a gente precisa pedir ao Senhor. Mulheres assim, que te apoiam, e quando você está errada, te constrange. Né? A Suelen e a Polly têm muito esse papel na minha vida. Amiga, tu está totalmente errada. E eu ouço, vou para outra direção. A gente precisa ter pessoas assim. E relacionamentos assim são saudáveis, tanto para nós como para os nossos maridos. Então, temos que pedir ao Senhor. Porque às vezes ele sabe qual é a distância que esses amigos estão. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, eu queria agora abrir para vocês também falarem nesse finalzinho sobre essas prioridades. O que o Senhor já tem incomodado na sua vida para você fazer? Qual a direção que ele te deu? Porque às vezes o que ele te manda fazer vai ser a direção para alguém, que alguém vai dizer assim, eita, ela já pegou um caminho e deu certo. Poxa, eu vou pegar esse caminho também. Eu acho que eu estou nessa mesma situação. Por isso que o compartilhar é importante, porque vai mostrar uma direção para outra pessoa que a outra pessoa não está nem imaginando tomar. E essa questão das prioridades, gente, se você, como eu falei nos meus stories ontem, as mulheres ficam me perguntando, tanto como é que você consegue ter essa vida abundante? Como é essa abundância, assim, da presença do Senhor na sua vida? Como isso acontece? Gente, administrar prioridades. Por quê? Eu sei que eu tenho que amanhecer ali com o Senhor. É o temor ao Senhor. Eu tenho que estar em espírito de oração o dia todo, percebendo no Senhor falando comigo. Aí eu vou, cuido do meu marido. Hoje de manhã acordei 6 da manhã, prontamente estava de pé, ele chega, estava meio... E ele, minha filha, passa um cafezinho para mim, para eu sair para o trabalho aqui em Recife. Eu fui lá, passei o café, passei a roupa dele. Ele disse, amor, essa roupa, tu não vai sair com essa roupa. Me dá essa roupa para eu passar. 6 horas da manhã eu estava passando roupa. Passei a roupa toda. Fiz café, fiz tapioca, ele saiu feliz da vida. No meio da tarde, ele disse, minha filha, vem aqui me ver aqui no seminário para me dar um beijo. Aí eu peguei o carro, fui lá no seminário, passei no consulado, fui lá no seminário, encontrei com ele, falei com ele, dei um beijinho, encontrei alguns amigos e fiquei assim, o meu dia satisfeita, porque é a minha segunda prioridade, é a minha carne. Minha carne está bem, está saindo cheiroso. Ele, minha filha, eu vou botar muito perfume, que eu vou passar o dia todo na rua. Ele disse, bota mesmo, amor, bota bem muito assim, para você sair bem cheiroso, bem bonito de casa. Essas coisas, sabe, que vai acrescentando essas pitadas no relacionamento. Às vezes eu saio com ele, amor, esse perfume não tá... Eu gosto de escolher seus perfumes, porque eu sou ativada pelo cheiro, né? Muito pelo cheiro. O cheiro me remete a muitas emoções. Então, eu gosto de escolher os perfumes, né? Aí a gente vai escolher junto perfume. Roupa não, roupa ele escolhe, mas perfume eu gosto de escolher junto com ele. Coisas assim pequenas, sabe, gente? Que a gente perdeu a essência. Porque a gente quer que o outro faça só. Ah, não, faz tu, vai lá tu escolher, vai tu fazer. Não, meu filho, eu tô cansada. Às vezes um café que você faz de manhã faz uma diferença na vida do outro. Às vezes é um café da tarde que o marido está trabalhando, você chega com um cafezinho, né, Sueli? Faz a diferença, dá uma pitada de sal nos relacionamentos, aquelas pitadas assim, que são necessárias, porque são a nossa segunda prioridade. Pode falar, Sui. Sobre quando você falou, né, quando a gente alinha as nossas prioridades, vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou com fone de ouvido. Tá. Eu até mudei de lugar, porque ele está ali no escritório gravando aula. Aí o meu estúdio fica bem na porta dele, aí saí aqui um pouquinho. E lá em 2020, quando Deus me levou para o secreto, e aí Deus começou a eu me propus a levantar mais cedo, né, para começar a buscar o Senhor de uma maneira que eu nunca tinha feito antes, com muita intensidade. E cada dia, ou eu colocava o despertador 10 minutos mais cedo, até o ponto de eu já estar levantando 4h30, 5 horas da manhã, para fazer meu devocional. E aí, no início, eu sentia que ele, toda vez que eu saía da cama, ele despertava, que ele tem um sono muito leve, e eu não sou nada muito silenciosa, sabe? Então, aí ele sempre percebia. Aí, no início, ele começou
a dar aquela resmungada. Nossa, toda hora que você sai do quarto de manhã cedo, você faz barulho, eu acordo e tal. E só que aí eu falei, e ele vendo, na hora que ele levantava, ele sabia, eu estava aqui no meu cantinho, até hoje eu tenho meu cantinho aqui na varanda, e ele percebeu que eu estava buscando algo diferente, né? Algo a mais no meu relacionamento com o Senhor. E naquele ano de 2020, então, foi assim, foi muito, até um ponto que chegou uma hora, um dia que eu falei assim, amor, me desculpa, eu sei que eu tento sair silenciosa e tudo, acabo que acordo você. Aí ele falou assim, quer saber, não tem problema, não. Só o fato de eu saber que você está levantando para falar com Deus, você pode levantar até 2 horas da manhã, que não tem problema, não. Que só de eu saber que você está fazendo isso, eu fiquei em paz. Tanto é que eu volto a dormir mais rápido do que qualquer outro dia. Porque ele dá aula até tarde da noite, então, né, aí o horário dele de manhã, ele dorme até um pouquinho. E aí, o que acontecia? Eu já, de manhã cedo, então, eu já fazia aquele meu tempo com Deus aqui, e aí entrou aquele negócio da pandemia, né, começou, e eu comecei isso antes da pandemia, então ainda tinha menino para levar para a escola, ainda tinha, né, que foi lá em março, né, então Deus já me levou desde janeiro, então desde janeiro eu já estava nessa trajetória. E aí, né, mesmo com a pandemia e tudo, então na hora que ele levantava, eu já tinha feito o meu devocional, já tinha feito o café, a mesa estava posta, ovos mexidos com bacon, do jeito que ele gosta, tapioca, do jeito que ele gosta, né, que tinha. E aí ele levantava, eu já estava de roupa trocada, igual a Dave também ensina, né, não fica de pijama toda destrambelhada na cozinha. Eu deixava uma muda de roupa minha no banheiro do lavabo, para eu não precisar trocar no quarto, para eu não acordar ele, né, fazendo as coisas que eu sei que agrada ele, nesse sentido de não fazer barulho, né, eu deixo minha roupa da academia aqui no lavabo, escova de dente, eu tenho uma escova no lavabo, para eu não fazer barulho no quarto, que aí na hora que ele levanta, eu já fiz meu devocional, já deixei o café pronto, café coado, a mesa posta, já desci para academia, voltei, e ele está levantando e acha a mesa de café pronta, entendeu? Aí ele começou a fazer também. Não no mesmo horário que eu e tudo, mas ele começou. Levanta, na hora que eu vejo, daqui a pouco tá ele lá no escritório. Vou fazer também. Aí, então, assim, quantas vezes eu orei para ele, né, entrar nessa, mas quando a gente alinha as nossas, como eles alinham a deles também, né? Então, eu só compartilhar esse testemunho e tem funcionado muito, meninas, funcionado muito. E em plena pandemia, estava eu e Suelen fazendo essa mesma coisa, né? Acordando 5 da manhã para fazer devocional. A gente se uniu aí, porque um ia ajudando a outra. Ali, mais ou menos em 2020, não foi isso? Ali em setembro, outubro de 2020, a gente começou a estudar muito, né? E aí a gente disse, vamos fazer um grupo para a gente compartilhar isso com as mulheres, do que a gente viveu esse ano de 2020, que a gente anotou as coisas que o Senhor nos deu. Em 2021, vamos transbordar isso? E disso nasceu um grupo meu e da Suelen chamado Grupo de Transbordo, só de devocionais. Gente, a gente vai fazer um livro disso aqui, vocês acreditam? Já tem 2 anos de compartilhamento de devocionais semanais lá dentro do Telegram. De algo que a gente começou e o Senhor, o copo encheu e começou a transbordar na vida de outras pessoas. E às vezes eu recebo tantos feedbacks, e a Suelen também. Gente, como aquela devocional naquele dia me alimentou de uma maneira tão profunda, eu senti o Senhor falando comigo. Tudo em áudio, tudo e gravado. Só de experiências que a gente viveu com o Senhor, só de experiências que a gente vive, não é devocional que a gente lê de outra pessoa. É da experiência que a gente vive com ele. Que a gente lê a Bíblia e a gente experimenta aquela experiência na nossa vida e a gente faz disso uma devocional para as mulheres. E isso pode acontecer com você também. O Senhor experimentar você ao ponto de te chamar, te atrair para perto dele, você ter experiências com ele, e dali você começar a transbordar na vida de outras pessoas. Gente, isso foi tão forte que teve um dia que a gente ia fazer um podcast ao vivo, eu e Suelen, lá no... toda quarta-feira a gente entrava ao vivo nesse podcast. No Clubhouse. No Clubhouse. E tinha já uma audiência. A gente começou assim, fazendo no Clubhouse, tinha uma audiência, só que a gente estava perdendo as pérolas.
Porque não Porque não tinha como ficava ficar gravado. gravado. Aí teve um dia que eu levantei assim, muito desanimada, estava muito ruim, eu estava precisando de uma palavra naquele dia. E aí, Suelen não acordou. E aí, o marido dela ficou. Foi o anjo do Senhor que acordou ele, não foi, Suelen? Deu uma cutucada nele, assim, para ele acordar ela. E isso tudo a gente vivenciou juntas, né? E ali naquele dia, quando o Suelen fez a devocional, porque essa devocional era dela naquele dia, era algo que eu estava precisando ouvir. Então, muitas vezes, aquilo que você está experimentando, o outro precisa ouvir para que o dia dele, né, com o Senhor, tenha esse engajamento. E a gente precisa, mulheres, entender que esse temor ao Senhor precisa figurar em primeiro lugar na nossa vida. A gente muitas vezes deixa o relacionamento com Deus quando a gente tem tempo. Não, se der tempo, no final do dia eu vou orar. E aí eu vou ver se dá tempo ainda de eu ler alguma coisa. Nesse curso aqui, nessa mentoria, você está aprendendo que você tem que jogar tudo pro início do dia. Você percebeu que para você orar por aquele capítulo, você precisa ler ele ali de manhã, muitas vezes antes de sair para o trabalho. Aquilo vai desafiar você a passar por situações no seu dia que você vai utilizar. Então, é isso que o Senhor tem feito conosco. E aí, é o alinhamento da prioridade, que a gente sempre vai cair nela, sempre. É o início de todas as coisas. Por isso que esse capítulo de prioridades, assim, tanto na experiência do lar, como aqui, foi algo que o Senhor tocou muito forte no meu coração, porque é um tempo de construção. É um tempo de construção. A mulher virtuosa, ela é construída. E ela está aí dentro de você. Você só precisa achar onde ela se encontra. Mas você precisa buscar ao Senhor para saber onde ela está, muitas vezes. Ou então, não, eu estou no caminho já, Dani, eu já estou nesse caminho aí, o Senhor já tem me apresentado muitas coisas e eu tenho vivido de acordo com as prioridades da mulher virtuosa. Então, eu louvo a Deus porque nós estamos aqui em unidade se ajudando, né? Alguém quer mais falar alguma coisa? Quer acrescentar? Quer pontuar? Quer dizer, Dan, eu sei que esse alinhamento de prioridades bate diretamente com o feminismo, né? Bate assim na cara. E o inimigo também, ele tenta fazer isso comigo, né? Ele tenta apresentar isso para mim todos os dias. Filha, cala a tua boca, porque eu tenho já a engrenagem do mundo das mulheres, elas giram conforme eu quero, e eu não estou aqui para girar conforme ele quer, eu estou aqui para girar a engrenagem ao contrário. E a água flutuar ao contrário do mundo. Então, a mulher virtuosa, ela vai vir de encontro a muitas coisas, mas o Senhor a chama de virtuosa por conta disso, porque é uma mulher separada pelo Senhor. É uma mulher que vai colocar o Senhor em primeiro lugar. E as suas prioridades públicas vai vir lá, ó, no final, porque ela vai entender que o Senhor vai dar esse reconhecimento para ela no tempo certo, no tempo exato em que ela estiver alinhada. Pode falar, Vanessa. Dani e Suelen, não é à toa que vocês estão falando, contando a história de vocês, né? Isso é muito importante, eu agradeço por isso, porque eu falo isso. Porque diante do cenário qual estamos vivenciando aqui, o que aconteceu? Fortaleceu mais ainda o nosso relacionamento. Inclusive, agora meu noivo está indo para o estudo bíblico ali. É coisa que, tipo assim, ele... Só um minuto. Tá ali. Ele tá ali pedindo a Bíblia, aqui. Tá atrás da Bíblia. Então, o que acontece? O que eu tô querendo dizer com essa história? Ele não era de... Ele sabia muito, sempre foi uma pessoa que sempre gostou de estudar por alguma situação no meio do caminho, assim, sabe? Saiu do caminho. E aí, só que eu sempre tive esse negócio, né? Essa coisa de sempre estar em Deus e ali, com fé e tal, e vai melhorar, e vai melhorar. E aí, ele agora está estudando. Ele está estudando agora hoje de manhã. Ele resolveu pegar a Bíblia e me convidar. Gente, eu fiquei assim, falei, Jesus, tu é maravilhoso? Como é que pode isso? Porque uma pessoa que não queria mais escutar sobre Deus, porque aconteceu
aconteceram várias coisas ali no processo, e ele meio que saiu do propósito. E eu sendo exemplo ali para ele, né? Porque eu, querendo ou não, eu me botei num QGR. Falei, eu vou pro QGR, nada de ficar fora do propósito, vai pro QGR. Então, estava no QGR, ele me via ali no QGR, eu participava ali, né? Às vezes caladinha, mas sempre me chamava ali para falar alguma coisa. Eu falei, ai, meu Deus do céu, não quero. Igual você, Dani, fala, ai, não quero falar, não, deixa eu ficar escondida aqui, meu Deus do céu, não quero falar, não. Aí vinha alguém para ele e falava, não, agora você vai ter que falar, você está muito silencioso, está muito quietinha aí. Então, o que eu estou querendo dizer? Diante das dificuldades, a gente tem que buscar o relacionamento. Na verdade, não é só das dificuldades, né? Não é só nas dificuldades, mas também no amor, também. Um momento que também tem que agradecer, porque muitas vezes a gente só busca o Senhor só nas nossas dores, né? Nós, enquanto eu, por exemplo, eu estou falando da minha experiência, a gente tem que buscar a todo momento, é o que eu senti. E graças a vocês também, embora eu não estou tão ativa ali no grupo, mas vocês não sabem o quanto isso está sendo importante, essa mentoria está sendo importante para o relacionamento como casal, sabe? De fortificar. E a Adri, novamente, né? Tá ali contando as histórias dela, assim, cada vez mais fortalece ainda esse processo, porque eu confesso que às vezes a gente fica assim, meu Deus, vamos parar. Ai, já estou cansada, já deu um BO, já não. Mas a gente tem que estar ali, mesmo cansada, naquela coisa. As duplas de oração, elas vêm para fortalecer uma a outra. Não é para uma orar pelo casamento da outra, não. É para uma orar pela outra. Né? Orar pelas dificuldades que uma tem enfrentado, né? Orar por coisas separadas, né? Fortalecimento, união, muitas vezes que ela está assim, meio desunida de algumas coisas com o Senhor, né? Então, assim, é orar pelaquela mulher. O casamento em si, ela já está orando pelo seu casamento, né? Então, a mentoria vem com isso. E isso o Senhor me alertou, porque tinha muitas mulheres que estavam, assim, desmotivadas. Já estavam entrando num processo, assim, de só olhar os problemas. E agora o Senhor passou a gente de nível. Entramos em outro nível. Estamos entrando, assim, já respirando. Chegamos mais da metade, já estamos respirando, já estamos encontrando respostas, já estamos encontrando muitas coisas, mulheres, creiam, muitas respostas já foram encontradas por vocês. A gente já está caminhando a passos largos. E agora eu quero especialmente orar pelas mulheres que querem sentir essa presença da mulher virtuosa dentro delas. Eu quero orar por isso. Eu faço isso no Experiência do Lar. Normalmente, no final da Experiência do Lar, no Experiência do Lar presencial, as mulheres sabem, eu lavo os pés das mulheres, eu passo a unção da mulher virtuosa para elas, com óleo e tudo, né? É um momento muito sobrenatural. E eu não quero deixar de viver isso aqui, porque o Senhor hoje me chamou assim, me constrangeu, dizer, filha, tem muitas mulheres que são verdadeiramente virtuosas, mas elas não conseguem se ver assim. E hoje eu quero descortinar a visão delas. Eu quero abrir a visão delas, eu quero que elas vejam isso assim de uma maneira muito profunda no sobrenatural. Então, levanta a mãozinha aí que eu vou orar especificamente pelas mulheres que levantarem a mão, que fica mais fácil para mim quando eu estou orando, de visualizar. Tá? E as que já são vão me ajudar em oração. As que já estão aí ó, no prumo, elas vão me ajudar nessa oração agora. Né? Vão agora também liberar. Gente, a unção que a gente recebe do Senhor, a gente vai liberando para as pessoas. A gente não retém nada. No reino é assim, a gente libera. E a gente, né, repassa isso. Porque à medida que você libera, que você multiplica, o Senhor te dá mais. Né? Dani, onde é que tem essa passagem? De onde é que isso sai? De onde é que se procede? Eu sempre gosto de tudo ser encaixado na palavra de Deus. Por isso que é importante você ler a palavra. Está lá em 2 Samuel, quando Davi tinha ali mais ou menos uns 400 guerreiros perto dele, mas ele tinha os especiais que andavam com ele. E ele repassava essa unção de guerrear, de batalhar para esses guerreiros. E lá tem destrinchando cada unção que Davi passou.
Por isso que eu acredito que realmente essa unção da mulher virtuosa, ela é repassada de mulher para mulher. Sabe quando é que eu vi isso? Completei sobre relacionamentos, falei um pouquinho. Sabe onde é que eu vi isso? Isso foi muito forte dentro do meu coração. Foi quando eu estava em Lisboa, saindo, indo para a Leiria, e eu vi um prédio muito alto, e eu vou botar essa foto para vocês. Eu vi um prédio muito alto, tem algumas meninas que já conhecem essa foto, em que uma mulher abraçava a outra, só que a mulher que estava abraçando, ela tampava os olhos da outra. O feminismo faz isso. Ele acolhe as mulheres para que elas vivam de forma igual, fechando uns os olhos da outra. E o Senhor Jesus não, a mulher virtuosa, cada uma vai viver o seu melhor momento com ele. Cada uma vai ser diferenciada, cada uma vai exalar o seu perfume. É diferente. E foi isso que o Senhor me chamou. Ele me disse, filha, você está vendo essa foto aí? Eu quero que você vá na contramão disso aí. Eu quero que você comece a liberar a unção da mulher virtuosa. Aquilo que eu dei a você, você vai repassar. Você vai lançar para as mulheres. E eu, assim, glorifico ao Senhor de ter me dado, naquele dia, aquele prédio enorme. Eu vou mandar para vocês no grupo. Aquela foto daquelas duas mulheres. Porque ali eu vi o quanto uma mulher pode dominar a outra em suas emoções, do seu jeito de ser, de pensar, e a gente nem percebe. O feminismo faz isso, ele entra na nossa vida e a gente não percebe. A gente vai virando intransigentes, dominadoras dos nossos maridos. Subordinação foi embora, né? Submissão foi embora. Então, hoje eu te convido a você abrir o seu coração para receber do Senhor essa mulher na sua vida. E saiba que ela vai ser construída dentro de você, vai ter um processo. Ela não vai vir, você não vai hoje dormir e acordar amanhã virtuosa, o Senhor vai passar um processo com você. E você vai ser chamada virtuosa pelo seu marido, você crê? Porque no final de Provérbios, a mulher que teme ao Senhor é elogiada pelo seu marido. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque esta noite foi uma noite de bênção aqui na tua presença. Pai, como tu falaste aos nossos corações, como é importante, Senhor, alinharmos as nossas prioridades, entendermos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é aquele que está de frente nas nossas vidas, é aquele que cuida de nós, é a nossa primeira prioridade. Senhor, coloca em nossos corações o desejo, Pai, o desejo de te buscar. Que as mulheres saiam da procrastinação, da zona de conforto que muitas vivem, e que elas deem o primeiro passo, Senhor, a buscar esse temor ao Senhor de uma maneira muito profunda. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu também te peço pela segunda prioridade dessas mulheres, que é os seus maridos, que elas passem a ter olhos diferenciados para eles, que haja, neste momento, a liberação do primeiro amor pelo marido, aquele impacto que você teve ali, do amar, do olhar, do respeitar, do sentir compaixão, do sentir o afago, o amor verdadeiro por ele. Pai, em nome de Jesus, reativa isso em nossas vidas. Assim como também, Senhor, trabalha nas prioridades do nosso marido. Que ele busque ao Senhor em primeiro lugar. Que ele agrade a esposa em segundo lugar. E assim por diante, Pai. Nos ajuda como mulheres nisso. Toca nos corações dos nossos maridos. E neste momento, Pai, em nome de Jesus, aqui simbolicamente, nesse online, porque eu creio que o Senhor está aqui passeando no nosso meio. Senhor, libere para essas mulheres a unção da mulher virtuosa. Que cada uma de vocês, nesse momento, abra as mãos, com a palma da mão para cima. Eu vou passar a mão em cada uma de vocês, pelo nome, tá? Vanessa, recebe, amada, a unção da mulher virtuosa. Que o seu casamento seja próspero na presença do Senhor. Segure na mão dele. Caminhe junto com ele. Pai, em nome de Jesus, também eu passo essa unção para a Silvana. Que essa mulher seja sempre uma mulher espelho para outras mulheres. Pai, essa mulher já tem sido construída pelo Senhor.
ela já tem caminhado com o Senhor e que ela possa transbordar cada vez mais na tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu passo também para a Adriana. Pai, que ela possa sempre estar, assim, te buscando com a sede que ela tem. A sede de conhecer o Senhor. E aquele quadro que ela montou ali, daquela vida, a vida dela, que ela almeja, o Senhor possa fazer ela conquistar cada passo daquele ali. Em nome de Jesus. Sei também, Senhor, com a Mona Lisa. Pai, em nome de Jesus, que a Mona Lisa receba agora, Senhor, da tua unção, Pai, como mulher virtuosa. O quanto ela tem trabalhado nisso, faz prosperar o casamento dela, que o marido dela volte o olhar para ela. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso, Pai, neste momento. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida da Suelen. A Suelen já tem vivido o reino na sua casa, com seus filhos, com seu marido. Que tudo possa ser descortinado pelo Senhor. E que essa família possa caminhar ainda em lugares mais altos da tua presença. Pai, em nome de Jesus, sei com a Adriana Borges. Abençoa a tua filha. Eu vejo, Adriana, você caminhando com seu marido, de mão dadas, viu, amada? Sempre de mão dadas com ele. Pai, em nome de Jesus, abençoa ela, para que ela possa abençoar outras mulheres. Ela tem muita sede do Senhor. Se revela para ela de uma maneira profunda, Pai. É assim que eu te peço. E que a unção da mulher virtuosa também esteja sobre ela. Assim também eu te peço pela Viviane Carvalho. Pai, em nome de Jesus, como a Viviane é preciosa, Pai. Como essa mulher chegou na minha vida de uma maneira preciosa. Pai, em nome de Jesus, que ela seja sempre assim, uma mulher intercessora, uma mulher que tem visão da tua presença, uma mulher que está buscando o Senhor face a face. Pai, em nome de Jesus, que ela possa ainda mais ajudar muitas e muitas mulheres. Nosso encontro está próximo, viu, querida? Em nome de Jesus. Senhor, ajuda a Maria. Pai, eu tenho uma gratidão muito grande pela Maria, que a Maria me ajudou a criar minhas filhas. Então, a gratidão que eu tenho no meu coração pela vida da Maria. Abençoa a tua filha, sua casa, financeiramente, seu marido, que é muito amigo do meu marido. Pai, obrigada pelos seus filhos, que todos estejam na presença do Senhor, que eu clamo na vida da Maria, que os filhos dela estejam sempre na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja com a Roberta, abençoa a vida dela, que ela nesse momento receba também a unção da mulher virtuosa. Pai, tira todo o desgaste emocional da vida da Roberta. Pai, ela tem passado por situações difíceis, mas o Senhor é contigo, filha, o Senhor é contigo. Nada saiu do meu controle. Aguenta firme, aguenta, continua orando, continua com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja com a Janaína. Pai, a Jana já avançou tanto, Pai, com o Senhor. Eu vejo a Jana assim caminhando com o Senhor já há muito tempo. Senhor, traz para esse regozijo para o coração dela, do seu marido, dele se converter ao Senhor, dele ter amigos do Senhor. Agrada os desejos do seu coração e também eu passo a unção da mulher virtuosa. Amada, a tua maternidade é muito forte. Flui nela, mostra ela para as mulheres. Ora com as mulheres sobre isso. Continua. Pai, em nome de Jesus, seja com a Cristiana. Obrigada pela vida da Cristiana. A Cristiana agora está em propósito de oração por essa mulher virtuosa. Pai, ela entendeu. Amém. Ela entendeu o caminho que ela deve seguir. Ela está agora num processo em que ela entrou na olaria do Senhor. Então, o Senhor abençoa ela. Faça com que ela enxergue coisas que ela não estava enxergando, que ela enxergue no espírito. Revela, Senhor, a ela de uma maneira profunda. E também, eu já repassei essa unção da mulher virtuosa para a Cristiana, tem umas 3 semanas. E a recebe novamente, amada. Sei com a Tainá, Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque a Tainá tem compreendido e avançado nesse propósito de entender o Senhor. Abençoa a sua vida também, abençoa a vida do seu esposo, das suas filhas. Que seu esposo também possa se converter ao Senhor, conhecer ao Senhor mais profundamente. E obrigada pela vida dela. Caminha junto com mulheres, Tainá, caminha junto com mulheres que vão te ajudar nesse processo. E passaram por isso que você está passando e vão te ajudar nesse processo. Pai, em nome de Jesus, você com a Aline. A Aline é uma menina tão doce, tão... Ela esbanja doçura, até no olhar. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando a sua vida.
ali na sua igreja, que ela dê muitos frutos como mulher virtuosa. Recebe, Aline, essa unção. Pai, em nome de Jesus, ser com a Andresa. Em nome de Jesus, ser com a tua filha. Tira todas as dificuldades. Lança, Senhor, em nome de Jesus, o arrependimento em seu coração. É um processo, filha. Eu quero te atrair para mim. E você vai me conhecer. Estamos orando por isso, Andressa. Em nome de Jesus, também recebe a unção da mulher virtuosa. Ser com a Estefânia é uma bênção na minha vida. A Estefânia é uma mulher que está sempre com o coração disposto a ajudar, a caminhar. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da Estefânia. Tira todas as dificuldades que ela tem passado com a frieza do coração do seu marido. E que ela possa transbordar no seu propósito cada vez mais. Isso é retaliação, viu, amada? Retaliação do inimigo, porque tu estás caminhando no propósito. Então, teu marido esfriou por um lado, mas o Senhor tem cuidado dele. No tempo certo, em nome de Jesus, nós vamos orar para que ele seja descortinado disso aí. Pai, e por fim, eu oro pela Poliana. Em nome de Jesus, traz a Poliana ousadia. Ousadia, como uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa era empreendedora, Poliana. Ela era empreendedora. E o Senhor vai forjar o teu caráter assim. Em nome de Jesus, recebe também a unção da mulher virtuosa. Pai, obrigada por essas mulheres, todas elas. Coloco todas elas na tua presença, porque eu sei que o Senhor tem se agradado desse aroma que cada uma oferta para o Senhor. São corações gratos a ti, Senhor, que nós colocamos aqui, Senhor, diante do teu altar, te pedindo misericórdia das nossas vidas, nos arrependendo de tantos pecados que temos cometido, com faltas, com nossa língua, com nossas atitudes. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver essa mulher virtuosa dentro de nós. E que cada passo que nós formos dar, nós estejamos na nossa mente. Onde está essa mulher dentro de nós? Que haja sempre o exalado bom perfume dela. É assim que nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Ai, foi forte. Sementes foram lançadas, unção também, recebam do Senhor. O Senhor tem estado com vocês, e vocês são bênção, tá? Continua aí na oração, falta pouco, estamos aí no 18º dia amanhã, quase faltando 10 dias, e muitas coisas a gente vai apresentar para o Senhor nesse culto aí do dia 31, que vai ser aqui, ó, online, vai ser uma bênção. Tá, meninas? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer coisa, eu estou no privado, pode me procurar.